Olá, turma, boa tarde, espero que esteja tudo bem com vocês, ok? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade no assunto de evolução, tá? Hipóteses evolutivas, que é o módulo 2. Toda vez eu confundo porque do sexto ao nono é capítulo, aí do primeiro ao médio, do primeiro ao terceiro é módulo, tá? Então toda vez eu falo capítulo, né? Acostumado já a chamar de capítulo. Então, nós estamos no módulo 2 que fala sobre hipótese evolutiva. Vamos lá dar continuidade ao nosso assunto, tá? E finalizar essa parte aqui. E segunda-feira, tá? Dar continuidade no assunto. Eu iria hoje, na verdade, seria para postar a resolução da atividade, mas muitos alunos não fizeram, tá? Olhem lá, vou deixar de novo as páginas. Façam esse exercício, tá? A segunda-feira eu mando o vídeo de resolução. À tarde nós temos aula no Zoom. Um convite para vocês. Quinta-feira, 16h30, vai ter, né, a aula do Enem Interativo lá. Vai ser comigo. Eu vou falar sobre citologia. Tá? Então, eu quero que vocês participem lá. A aula é direcionada para vocês. Mais o pessoal de Belém. Foi convidado também os alunos do primeiro e segundo ano. Participem, tá? Se eu não estou enganado, na última aula deu mais alunos do segundo e primeiro ano do que do convênio e até mais do que o pessoal lá de Belém. Então participem, então vão lá. Conhecimento, é importante para vocês que irão fazer o vestibular daqui a alguns meses, tá? Então quarta-feira, tá? Revisão lá, revisão não, conteúdo do Enem Interativo, tá? Isso é legal. Espero a participação de vocês, tá? 16h30, tá? E vai ser gravado, depois eu deixo lá no YouTube, tá? Então, vamos lá continuar. Aula passada eu parei com vocês aqui sobre seleção sexual, tá? Onde também falei para vocês de seleção natural, né? Que o ambiente vai selecionar as espécies que tiverem, né, portadoras das características mais vantajosas, então elas conseguem sobreviver no ambiente caso haja, né, uma mudança. E aqui, falei da seleção sexual. A seleção sexual é principalmente quando a fêmea ela vai escolher aquele macho, tal, né, com variação, né, indivíduos para reproduzir, tá? Aqueles indivíduos que tiverem a maior diferenciação, né, reprodutiva, forem diferentes, a fêmea vai ir hoje seleciona. E como é que dá essa seleção através da fêmea? Lembre-se, é a fêmea que vai selecionar. É o macho que vai ter que fazer um canto, né? Tem um canto bonito. O macho que vai ter que ser agressivo, né? Ou mostrar força física. Basta lembrar lá de boi, né? De outros animais lá na savana africana, gnu lá, um batendo de cabeça com o outro para mostrar quem tem a maior força física. Nos leões, geralmente os leões mais novos, eles vão confrontar aquele mais velho. É por isso que quando um leão ganha, tá? Conquista aquelas fêmeas, ele vai matar todos os machos que lá tem, né, os filhotes, porque ele sabe que quando aquele filhote crescer, né, os feromônios, vai ficar forte, vai querer reproduzir e não vai dar certo, né, vai querer roubar a liderança dele. Então ele mata, então algumas fêmeas acabam fugindo com os filhotes, né? Nem todas ficam, algumas acabam ficando. Isso acontece muito, tá? Então tem que ter agressividade, tem força física. E nas aves aqui, principalmente, a plumagem, né, colorida. Quanto mais colorido ele for, mais bonito for, mais atraente é para a fêmea. E a fêmea ela vai querer essas características para ele vantajosas, né? Então a fêmea não vai querer lá um pavão, por exemplo, todo feio, despenado, né? Vai querer aquele pavão que tem aquela plumagem branca, né? Igual um leque, belíssimo. Então a fêmea ela escolhe as melhores características, as maiores variações para que ela possa reproduzir e os filhotes tenham essas características. Lembre, qual é a função dos seres vivos? É reproduzir e gerar descendentes para que a sua espécie não suma, tá? Nascer, desenvolver, reproduzir e morrer. Então essa é a função. Continuando aqui, já chegamos no neodarwinismo, tá? Que é a teoria sintética da evolução, porque, como a gente vê aqui nessa charge, cadê? Aqui, o Darwin não sabia explicar como ocorria esse processo de variações nas espécies, né? Tanto é que o neodarwinismo ele veio muito, muito depois, quase 100 anos, tá? Acho que quase uns 80 anos, 70 anos depois aqui da teoria da evolução proposta pelo Charles Darwin, né, da evolução das espécies. Então, o que fala aqui o neodarwinismo, né?
lá em 1930, aqui, ó, que ele vai contar, né, a contribuição, né, de vários cientistas de todo o mundo que começaram a analisar já partes genéticas, tá? Não somente a parte visível, a parte estrutural daquele ser vivo, verificar, ó, eu tenho uma hipótese, eu suponho que ele deve ter uma característica vantajosa e o ambiente mudou e ele conseguiu se adaptar a esse novo ambiente. Aquele que não tinha, não conseguiu se adaptar, veio a falecer. Então, Darwin analisava esses aspectos. Tá? Já a partir do neodarwinismo, não. O que começou aqui, ó, foi para vocês. Principalmente a partir, ó, da base genética, já tinha um avanço na medicina, um avanço nas ciências, então você já conseguia, né, analisar bem melhor, tá? Então, como eu falei para vocês, ó, agrega a seleção natural, agrega a seleção natural, conhecimentos complementares de genética, bioquímica e ecologia. Então, o neodarwinismo ele não vai ficar apenas analisando o processo de seleção natural, como ele ocorre, tá? Ele vai analisar essa seleção natural já na forma dos genes, né? Aqui, ó, mutações, recombinações genéticas, análise bioquímica, os ácidos nucleicos, a água, vitaminas, água, sais minerais, até falei água, né? Carboidratos, lipídios, tudo isso que vai acontecer no ser vivo. E ecologia, porque ela estuda a relação dos seres vivos com o ambiente, como é que essa relação deles com o ambiente, competição por alimento, reprodução, como é que isso vai interferir na vida desses animais, tá? E quais são os mecanismos, ó, causadores da variabilidade genética? Lembre-se que a variabilidade genética ela vai ocasionar por quê? Porque é uma mistura de genes diferentes, tá? Então, a variabilidade genética é quando há a mistura de genes. Nós vamos estudar na aula de, creio que seja segunda-feira, processo de especiação. Quando a gente estudar especiação, a gente vai ver lá que quando há o isolamento geográfico, né, que as espécies são separadas por uma ilha, né, vai ter a espécie A e vai ter a espécie B, que antes era somente a espécie A. Deixa eu colocar um C aqui que é melhor. Então vai ter a espécie, né, necessariamente a espécie A, e com o tempo surgiu a espécie B e a espécie C, por causa desse surgimento dessa barreira que separou essa espécie em duas, fazendo com que, ó, não ocorresse, né, a fluxo gênico, interrompesse o fluxo gênico, a mistura de genes, tá? Claro que vai ocorrer aqui a variabilidade genética dessas espécies C com a espécie C, da espécie B com a espécie B. Não vai ocasionar a variabilidade genética misturando essas daqui. Não, porque eles vão estar isolados. Isso interrompe o fluxo gênico e interrompe a variabilidade genética entre essas duas espécies, fazendo com que elas fiquem distintas, diferentes ao longo do tempo. E o que causa aqui, ó, a variabilidade genética? O que faz com que haja uma espécie diferente da outra? Mutações e recombinações genéticas, tá? Só que a mutação, ela pode ser benéfica ou ela pode ser maléfica, ela pode trazer um prejuízo para o ser vivo. A recombinação, tá? É quando há a mistura lá, o crossover, a mistura de genes, tá? Então isso é importantíssimo, principalmente a recombinação para o processo de variabilidade genética. Lembrando, variabilidade genética é quando mistura os genes de diferentes seres vivos para gerar um novo. Papai e mamãe teve a variabilidade genética e deu origem a nós, tá? E quando você quiser ter um filho, vai ter a variabilidade genética, tá? Ó, e como é que ocorre aqui? Então você tem indivíduos, você tem mecanismo, né, genético que pode ser aqui, ó, mutações, mais recombinações genéticas, que vai fazer o quê? Ó? Alterar essa população aqui, ó. Antes, ó, só tinha um tipo. Agora, como teve mutações e teve recombinação genética, começaram a se misturar, estão começando a se diversificar, e isso fez com que surgisse, ó, indivíduos com variabilidades genéticas diferentes. Ó. Você já está vendo aqui, ó, tem roxinho, vermelho, laranja e preto. Então, ó, tá surgindo indivíduos diferentes aqui. Só que o que acontece aqui com essa ideia de Darwin? O meio ambiente seleciona, né? Ele vai selecionar esses indivíduos portadores, ó, das melhores características genéticas. Então, aqueles que tiverem características desvantajosas, infelizmente, eles irão morrer. É o que acontece aqui, ó. Você viu, ó, o preto não ficou aqui, ó, nem o preto nem o vermelho, porque a mutação e a variabilidade genética dele não permitiram ele se adaptar ao ambiente. Então, ó, o vermelho e o preto, ó, né, HIP, F, já era para ele, tá? Então, ó, sobrou somente aqui, ó, o roxo e o laranja e os indivíduos mais adaptados. Esses indivíduos adaptados começam a se reproduzir
E quando eles começam a reproduzir, eles vão começar a gerar novos descendentes. Esses descendentes podem passar, ó, novamente por uma mutação e uma recombinação genética, tá? Então, essa recombinação, essas mutações, como eu falei, elas podem ser benéficas ou elas podem ser maléficas. Lembre lá no continente africano. Teve uma tribo lá que houve recombinação, houve mutação e fez com que essa população acabasse sendo imune ao HIV. Tá? Eles não contraem. Tá? Eles criaram anticorpos, são imunes ao vírus, né? Ao HIV, né? A AIDS. Tá? E o neodarwinismo, tá? Quais são os pontos básicos aqui? As variações nas espécies, depende de mutações no gene, porque esse gene tem que mudar, tá? E as mutações elas ocorrem ao acaso, não é o ser vivo que vai escolher. Eu quero mudar, quero ter uma mutação. Não, né? Como você viu aqui, ela vai correr, entre os indivíduos e vai aparecer com o tempo, tá? Com o tempo aparece um indivíduo com uma característica diferente, como eu falei, pode ser vantajosa ou desvantajosa, tá? Não favorável para esse indivíduo. E quais são os mecanismos de recombinação genética? Quando eu falo recombinação, é recombinando, misturando genes diferentes. Eu tenho um crossover, tá? A gente vai estudar isso mais para frente, tá? Quando há a junção, segregação independente dos cromossomos homólogos na meiose, estão se segregando, estão se separando independentemente. Fusão de gametas, né, de sexo diferente, reprodução sexuada, gameta masculino espermatozoide com gameta feminino óvulo, faz com que surja um indivíduo diferente, né? E novas espécies são formadas quando ocorre isolamento geográfico, separando populações ao longo do período do tempo, como eu falei para vocês. E como é que ocorre a variabilidade genética? De novo, você tem mutações gênicas, tá? Cromossômica, tá? Então essas mutações aqui elas ocorrem no cromossomo. Você tem a recombinação genética, recombinação gênica, tá? No processo de fecundação, que a gente viu também lá na segunda lei de Mendel. E aqui, no crossover, quando há mistura, que eles vão trocar o material genético. Então, esses são os fatores, mutações mais recombinação genética, para fazer com que haja um ser vivo com uma variabilidade genética diferente. Como eu falei, essa variabilidade pode ser positiva ou pode ser negativa. Se for negativa, igual o vermelho e o preto, deixarão de existir com o tempo e somente o roxo e o laranja irão sobreviver. Olha o crossover aqui, alinhamento de cromossomos homólogos, né? Então você tem aqui esses dois cromossomos homólogos. Ele fala homólogo, tá vendo aqui, Estão iguais, tá vendo? São iguais. O que acontece aqui? Eles precisam misturar o seu material genético. Então eles entrelaçam, eles fazem um crossover. Crossover é o cruzamento. Eu até brinco com vocês que existia a festa na Unifap lá. O pessoal de biologia, eu não ia, tá? Mas eu ficava sabendo porque o meu orientador é professor lá também e ele falava. Eu fui lá uma vez, né, e vi um banner, a noite do crossover, né? Quem não é de biologia, né? As que estudaram devem lembrar, mas aquele que não estudar, que não lembra, né? Aí pesquisar aí, ficar pensando, meu Deus, o que é crossover, né? O que essa festa tem? Uma festa mal intencionada, né? Que ela já está pensando em, misturar, em cruzar, tá? Então, o crossover, né? Que é dos cromossomos, eles estão se misturando. E os cromossomos estão recombinantes. Por quê? Cada um misturou seu gene, passou de um para o outro. Olha como a gente vê aqui, os cromossomos recombinantes. Aqui, são eles dois aqui, tá vendo aqui como eles trocaram o material genético? O Czão estava aqui no azul e o Czinho aqui no vermelho. Houve a troca do material genético. Então, quando você tem cromossomos recombinantes, porque houve a mistura, e aqui você tem cromossomos não recombinantes, porque não houve a modificação no seu material genético. Tá? E quando a gente fala aqui sobre segregação independente, é quando eles forem separados. Tá? Um vai para um lado e o outro vai para o outro. Então, eles se segregam independentemente. Então, eles não vão depender um do outro para separar. Cada um vai para um lado. Nós vamos estudar sobre isso também. Tá? E aqui, ficou falando para vocês da mutação. Olha como ocorre uma mutação. A gente tem um código genético. Você sabe que com citosina você tem o guanina. Com a timina você tem a adenina. Professor, mas na uracila não. Só é uracila se for adenina. Lembra lá, no DNA, para o RNA, o A vira U.
tá? O T, ele não vira U, quem faz par com U é o A. Então, o T, ele vira A. Citosina e guanina, a mesma coisa. Citosina combina, né? Faz par com guanina. E guanina com firrosina, né? Citosina. Ok? Então, ó, essa aqui é a propriedade, né, da nossa código genético. A gente vai estudar isso mais pra frente também. Ó, então, ó, você está vendo aqui que é o normal. Ó. Fiz lá o glutamato, né? Importantíssimo aqui na estrutura celular, aqui nas nossas hemácias. E uma mutação, né, da anemia falciforme, ó, fazendo com que, ó, surgisse a valina, né? Essa proteína aqui, somente reconstrução celular, estruturação da célula, tá? Ajudar aqui também na formação lá da hemoglobina para transportar o oxigênio. Então, ó, a mutação genética, o que era para acontecer aqui, ó, tá? Então você tem citosina com guanina, aqui você tem adenina com uracila, você tem citosina com guanina. Então, o que vai acontecer aqui nessa mutação? Ó? Vai fazer com que haja uma alteração. O normal era para fazer com que surgisse o glumato. E o que fez aqui? Ó? Com que surgisse a valina. O normal, ó, era para surgir esse código genético aqui. Mas houve uma modificação e surgiu outro. Tá? Então, pode ter uma alteração aqui. Aqui onde está o U, pode entrar um T. Aqui onde tem um A, pode ser outra letra. Entendeu? Então, tem que ter uma mudança no códon, no material genético daquela espécie. Ela tem que ser alterada, tá? E ainda aqui a seleção... Então, ó, voltando, tem que ter essa alteração. Qualquer leitura errada aqui das bases nitrogenadas vai fazer com que surja uma mutação. E essa mutação poderá ser favorável ou desfavorável para a espécie. E nós definimos, tá, a seleção artificial de antibióticos, principalmente de bactérias, que acabam se adaptando a esses antibióticos lá no segundo ano, tá? Principalmente lá a função do plasmídio, que ela faz aquele reconhecimento e ela se adapta, fazendo com que surjam bactérias adaptadas a determinado tipo de medicamento. Como a gente chama, né? Bactérias super resistentes, tá? Então, ó, o que causa a seleção artificial, principalmente de antibiótico? A automedicação. Só você perceber, Macapá tem várias drogarias. Você aqui na Padre Júlio, com a Leopoldo ali, perto da Mitsubishi, tem 1, 2, 3 farmácias. Você vai para em direção ao pronto-socorro, tem uma farmácia no outro canto. Você passa lá do pronto-socorro, né? A lanchonete chega no outro canto lá, na frente ali de onde era o show de bola. Tem mais uma lanchonete lá, uma farmácia, né? Perto de uma pizzaria, perto de Santa Lúcia. Você vai em Santa Lúcia, tem uma farmácia. Você passa lá na Praça Nossa Senhora de Fátima, passa o primeiro semáforo, passa o segundo semáforo. No segundo semáforo, lá perto do Lucimar, tem uma farmácia. Você vai embora, tem farmácia em todo canto. As pessoas são drogadas, né? As pessoas se automedicam. Isso também é por causa do nosso sistema de saúde, também favorece, tá? Porque aí você vai no portinho, você já sabe que vai tomar. Ou é uma dipirona, ou uma bezetacil. Então, hoje, principalmente os antibióticos só se vendem se tiver receita médica, né? Se você tiver receita médica, você vai lá, consegue comprar. Tem que colocar CPF, RG, blá, 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 tem que colocar todos os seus dados, porque lá na hora de que for ver os dados, né, no balancete lá da empresa, eles vão verificar, opa, tu registrou a venda de 500 antibióticos, tá? Tu vendeu 500, mas você fez uma encomenda de, vamos pular, 600, só que aí você vendeu 450, mas no registro está só 400. E esses 50 foram para onde? Como desviou. Então a farmácia pode ser multada e até fechada. Isso fez com que haja um controle para não se intensificar esse surgimento dessas bactérias novas, essas superbactérias. Ó. O uso indiscriminado de antibióticos promove a seleção de bactérias que já apresentavam, né, a ele resistência prévia. Essas bactérias sobrevivem e passam a se reproduzir. Os descendentes herdam características genéticas que conferem a resistência. Porque, ó, o que a gente viu aqui? Ó? Recombinação gênica. Então, você está surgindo uma bactéria. Ah, professor, mas a bactéria não faz somente a reprodução assexuada? Ela pode fazer sexuada, né? Quando faz sexuada, isso que é o perigo. Porque quando ela faz a sexuada, principalmente lá pela pilha, né, sexual, liga uma na outra, elas estão trocando, ó, material genético que faz com que surja uma nova. Pode fazer o processo de transformação, né? Pegar uma bactéria que morreu, incorporar o material genético. E mesmo se ela fazer,
a mitose, né, a duplicação dela, ela vai surgir uma bactéria com as mesmas características. Os descendentes herdam as características genéticas que conferem resistência. As bactérias resistentes causam danos ao organismo, porque aquele remédio não faz mais efeito. Né? E aqui uma pergunta. O uso intensivo de inseticidas, né, organoclorado, DDT, no século XX, acabou por selecionar variedades de insetos mutantes resistentes. Muitas vezes foi necessário aumentar a dose de organoclorado para que houvesse sucesso no combate aos insetos, o que aumentava, inclusive, o risco de contaminação ambiental, uma vez que o DDT é muito instável e se bioacumula e é pouco degradável. Uma dica para vocês. Talvez venha uma em ecologia relacionada ao processo de bioacumulação, eutrofização, tá? Eu creio que vem um desse em ecologia, porque faz 2 ou 3 anos que não cai, tá? Sobre esse negócio de poluição de água. Provavelmente deve vir, viu? Bioacumulação. Lembra lá, bioacumulação é quando os casos de metais pesados, vamos supor lá, o mercúrio, entre outros, tá? Você tem a cadeia alimentar. Produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário. Então vai se acumulando. Do produtor passa para o primário, secundário, terciário. Quanto mais longe do produtor, maior será a acumulação, porque um vai devorando o outro. Não é nível de energia. Energia, quanto mais longe do produtor, menor. Só que a bioacumulação, ela vai se acumulando, ó, a cada nível. Eu falei com uma revisão para o primeiro ano também de ecologia que creio que vai cair. Talvez se eu lembrar, mas faz tempo também que não aparece e provavelmente deve. Ah, tá. Dinâmica de população, que você vai estudar também mais pra frente, tá? E aqui, ó. Enquanto os antibióticos induzem mutações em bactérias, o DDT as provoca em insetos. Você concorda com essa afirmativa? Justifica, né? Então aqui, ó. Não, nem os antibióticos, nem o DDT induzem mutações. Tal conceito expressa as ideias lamarckistas de que as necessidades de adaptações ao meio induzem o organismo a sofrer transformação. Na verdade, dentro das bactérias já havia um grupo mutante, um grupo que já tinha aquela característica, aquele plasmídio que pode se adaptar aos antibióticos, né, selecionar essas bactérias. O mesmo raciocínio se aplica ao DDT, que age como um agente seletivo de insetos mutantes resistentes. Então, ó, você está aplicando aquele negócio no ambiente. Então, aquele inseto ele já tem característica adaptativa para sobreviver àquele DDT. Então, o DDT não vai matar ele, ele vai se reproduzir, vai gerar novos filhotes e vai ter novos mosquitos, por exemplo, mais adaptados a um DDT. A bactéria já tem lá umas características vantajosas que fazem com que ela consiga se adaptar àquele medicamento, tá? Então, ó, como ele falava, nem os antibióticos nem o DDT induzem mutações. Lembre-se, não vai induzir. Ele já tem essas características já estão com eles. E eles vão se adaptando. Entendeu? Então, eles vão se adaptar ao DDT, vão se adaptar ao antibiótico, fazendo com que surja cada vez mais insetos, bactérias cada vez mais resistentes. Beleza? Ó, um pouquinho rápido, tá? Mas era para finalizar esse capítulo. A aula que vem a gente vai falar sobre, creio que, especiação. Provavelmente não vem, né, nesse ano, porque já veio no ano passado, mas que foi na prova desse ano. Mas é sempre bom lembrar, tá? Lembrando lá, falar em lembrar, lembrando, quinta-feira, tá? Assistam a aula, compareçam, tá? Vamos lá fazer presença sobre citologia, tá? Se não me engano é 16h30, tento participar lá. Qualquer dúvida, mande mensagem no privado do WhatsApp. Vou passar as páginas da aula passada. Façam de novo, tá? Muito aluno entregou, se eu não me engano foram apenas 8. Então vão lá, façam, tá? Quem não fez, vou deixar de novo lá quais são as páginas. Entrem lá, façam e postem, tá? Só que postem na aula do dia 20. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem no WhatsApp, tá? Quem fez atividade, fez. Não tem atividade para quem fez da página da aula passada. Quem não fez, faça. 25 minutos de aula. Tchau. Até a nossa próxima aula.